Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje aqui numa localização diferente foi possível para falar dos jogos que eu gostava de ter jogado em janeiro de 2024 e não foi possível. E desta vez aproveitei para juntar aqui três tipos de jogos semelhantes, experiências diferentes, mas que em conjunto ajudam a explicar o porquê de não terem ido à mesa e de eu não saber quando é que será possível que eles efetivamente vão, pois exigem muita logística. Estamos a falar de três jogos de guerra, três wargames que eu tenho muito interesse em experimentar, mas ainda não foi possível. O primeiro de todos é aqui o Versalhes 1919, que replica aqui aquilo que foi o Tratado de Versalhes depois da Primeira Guerra Mundial, em que foi redefinida a nova ordem mundial e europeia, em que trata-se de um jogo em que os assuntos vêm sendo propostos e nós vamos ter que gerir os nossos recursos, a nossa influência para passar aquelas propostas que nos interessam ou não, consoante a facção que estejamos a jogar. Portanto, um jogo que entra aqui também na simulação, um jogo complexo. Aliás, todos estes jogos que eu vou falar hoje são complexos, que demoram bastante tempo, estamos a falar de possivelmente várias horas e obviamente não é fácil levar isto à mesa, são jogos com muitas regras, muitos detalhes, muitas exceções para entrarem aqui na simulação e este é um deles. O segundo jogo é aqui o Pericles e, aliás, são todos da GMT. É o Pericles em que entramos aqui na Guerra do Peloponeso, a guerra em que foi travada por Atenas e por Esparta, com dois modelos, eram duas cidades-estados, mas que tinham todas as suas as outras cidades-estado de influência, e que representavam dois sistemas políticos diferentes. No caso de Atenas, a democracia ateniense, e no caso de Esparta, uma espécie de uma ditadura militarista, qualquer coisa deste género, embora e com alguns toques até de algum igualitarismo e comunismo quase, entre uma certa classe, entre a classe dos espartanos, propriamente ditos. Portanto, um sistema político bastante diferente e oposto, e que foi uma guerra histórica que aconteceu, que influenciou muito a cultura ocidental. Neste caso, este jogo, tratando-se de um jogo de guerra, em que estamos aqui a jogar por uma das fações, ele pode ser jogado de 1 a 4, ou seja, não é um wargame típico, porque o típico normalmente são 2 jogadores. Portanto, eu penso que é possível jogar aqui em pares por cada uma das fações, e o que para mim tem de muito interessante é o facto do sistema de decisão que depois influencia a estratégia política, militar, aliás, o sistema de decisão política que leva a militar. Aliás, já dizia o Clausewitz, a guerra é política por outros meios. Aqui o que para mim tem muito interesse é o modo como a tomada de decisão política acontece uma vez que uma democracia e uma autocracia ou ditadura com as suas variações, uma ditadura alternativa, tem no processo de tomada de decisão é muito diferente. Aliás, quando falamos em Esparta é mesmo um sistema muito próprio que varia entre a oligarquia e entre a ditadura de poucos, portanto a oligarquia, que tem um próprio sistema de decisão também coletivo. Aliás, coisas estranhas, mas que podem dar mais ou menos flexibilidade depois quando é a implementação do sistema de tomada de decisão estratégico, militar e económico do próprio jogo. E o jogo penso que faz essa simulação e é uma coisa que me interessa muito explorar. Por fim, o outro jogo que queria também explorar, ainda não tive oportunidade, é aqui o Triumph and Tragedy, que faz uma simulação económica, principalmente uma simulação económica no período anterior à Segunda Guerra Mundial, sendo que estamos a preparar as nações e o jogo pode ser jogado de 2 a 3, portanto podemos jogar com, por exemplo, aqui a União Soviética, a Alemanha e o eixo, e as potências ditas ocidentais, Estados Unidos, Reino Unido, etc. E neste jogo o que tem de interessante é que o jogo prepara para a guerra, não que tenha que acontecer propriamente de um modo muito intenso, mas em princípio vai acontecer, e não é propriamente uma réplica daquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Podem haver aqui outro tipo de alianças e outro tipo de coisas a acontecer em momentos específicos da história. O que tem para mim de interessante é a parte de pré-preparação económica e a simulação que é feita neste equilíbrio de poderes e depois se leva ou não a um certo tipo de guerra, se aproxima daquilo que foi a guerra histórica ou se
se o desenlace é outro tipo de conflito. Portanto, muito interessante, mas lá está, um jogo complicadíssimo, um jogo que vai demorar muito tempo, horas, acho que na melhor das hipóteses são 5, 6, portanto, qualquer coisa que para explorar vai demorar. Portanto, isto acaba por ser quase os jogos que eu gostava de ter jogado, especial jogos de estratégia, e acho que até é isso que eu vou pôr, jogos de estratégia, jogos de guerra, wargames, é isso que eu vou pôr no título, tornando aqui também a coisa um bocadinho diferente, uma vez que este mês se proporcionou mesmo isso, e eu estou cada vez com mais interesse nestes jogos, uma vez que estou também já a trabalhar em projetos em que estas simulações mais detalhadas importam, estas simulações feitas através de jogos. Então vá, estes foram os jogos que eu gostava de ter jogado. Quem sabe não haverá possibilidade de jogar isto em algum momento, num futuro próximo, e não são jogos que atraiam tanta gente, mas mesmo assim ainda há pessoas a jogar este tipo de coisas. Então vá, obrigado, Deus.